A paz do Senhor Jesus. Capítulo 6 do Evangelho de Marcos vem falar de um assunto que nós estamos sempre ouvindo falar e quase sempre com reclamação. Que o profeta de casa não tem valor. Não é reconhecido. E versículo 1 do capítulo 6 diz assim: E partindo dali, chegou à sua terra, e os seus discípulos o seguiam. E chegando ao sábado, começou a ensinar na sinagoga. E muitos, ouvindo, se admiravam, dizendo: De onde lhe vêm estas coisas? E que sabedoria é esta que lhe foi dada? E como se fazem tais maravilhas por suas mãos? Não é este o carpinteiro, filho de Maria, irmão de Tiago e de José e de Judas e de Simão? E não estão aqui conosco as suas irmãs? E escandalizaram-se nele. Jesus estava tornando para a sua terra e para a sua casa um lugar em que ele havia crescido, corrido por aquelas terras como menino, como adolescente, como jovem, ajudando o seu pai nos afazeres domésticos, sendo obediente à sua mãe Maria. Uma vida normal. E de repente ele aparece depois de adulto com um evangelho firme, com uma palavra de responsabilidade, de ação, com gestos de amor, com um procedimento diferente do que aquele povo acostumava observar. Nós sabemos que é uma necessidade grande de mudança na nossa vida. Vou citar o exemplo que eu conheço. Tenho 23 anos, não é de idade, que aceitei a Jesus como Senhor da minha vida. Onde houve uma mudança um pouco diferente do que a Bíblia diz. De se modificando, como clarear do dia, até o sol se pôr a pino e ser dia perfeito. Eu não sei se fui eu ou se foi o Espírito Santo que entrou na minha vida de uma maneira diferente. E eu consegui ficar sem trabalhar na obra de Deus uma semana todinha. E depois comecei a me interessar e resolver algumas coisas que estavam pendentes.
no princípio, coisas materiais, como conserto, reparo de alguma coisa e assistência social. E minha mudança foi grande. E muita gente achou estranho. Porque até então eu era conhecido como um homem rebelde, chamado de estupim curto, e que não tinha em mim levar desaforo para casa. E foram por alguns amigos feitos até alguns testes para ver se eu tinha obtido uma mudança mesmo. E para a glória do nosso Deus eu tinha. Eu terminei um ano como servo do inimigo, como dirigente de um terreiro de Umbanda. E em fevereiro, eu aceitei a esse Jesus na minha vida. Mas de verdade. E demorou muito tempo para que as pessoas que me conheciam acreditassem que eu tinha mudado. Alguns testes foram feitos, mas o Senhor me deu graça. Eu não sei quem é você que está me ouvindo, está me vendo. Mas eu deixei todas as coisas que eu fazia. Eu mudei quase todos os meus hábitos. Coisas que eu gostava e que eu praticava sempre. Mas eu também sou um que fora tirado por Jesus de um barco de pesca. A palavra de Deus em Lucas capítulo 5 diz que Pedro, Tiago e João puxaram o seu barco para a terra e caminharam com Jesus. Eu o tendo aceitado como Salvador da minha vida, como Senhor da minha vida, como aquele que daquela hora em diante iria ditar as regras, e eu no propósito de obedecer, trouxe o meu barco para casa. E conservei o meu barco na minha frente, vendo ele todo dia, dentro da minha garagem, sem colocá-lo na água. E isso ficou por 2 anos e meio até eu me dispor dele. Não que eu não quisesse tê-lo vendido antes, mas nunca, nesses 2 anos e meio, nunca tive sequer uma oferta. Mas um dia, eu olhando para meu barco, meu motor, veio no meu pensamento e eu comentei com a minha esposa que organizar uma pescaria novamente seria tão difícil para mim quanto ter que me mudar da minha casa que eu ainda moro.
E no dia seguinte, eu vendi meu barco. E na semana seguinte, eu vendi meu motor. Por um preço justo, sem nenhuma pechincha. Santo de casa faz milagre. É que nós somos difíceis de ser aceitos quando temos uma mudança radical. Preste atenção naquilo que Deus espera de você e não no que o homem possa reconhecer. Eu mudei, sou diferente em grande parte da minha vida e me sinto recompensado por ser hoje reconhecido na minha casa, na minha terra, na minha cidade, porque a minha mudança permaneceu e hoje é vista por todos. Todo começo é difícil, mas toda caminhada começa com o primeiro passo. Talvez você tenha alguma dificuldade em se voltar para Jesus, em redirecionar sua vida, mas é necessário. E quando você optar por isso, com certeza, você não vai estar sozinho. Hoje eu consigo perceber o agir de Deus em todas as coisas. E principalmente na minha vida. Desejo uma mudança dessa para você, na sua vida. Dê espaço. Faça um compromisso. E você vai ser recompensado. Que o Senhor nos abençoe.